Salve, pessoal! Estamos de volta aqui com o nosso videocast da Afia Neuro, dentro do curso de atualização em Neurologia Clínica. E hoje a gente vai ter aqui no nosso estúdio a doutora Elisa França Rezende, que é professora da UFMG e tem um foco em doenças cognitivas. E para a gente falar sobre hidrocefalia de pressão normal. Elisa, muito bem-vinda ao nosso estúdio, muito obrigada por aceitar o nosso convite, de vir aqui falar um pouco sobre esse tema, que é bastante interessante, né? Bem-vinda. Obrigada, Deus. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui novamente. Isso aí. Elisa, e para a gente começar, né, a nossa conversa aqui sobre hidrocefalia de pressão normal, a gente sabe que, né, foi uma doença, a gente já tem um tempo, né, a gente viu que ela se falava muito, depois ela deixou de ser falada e ela ganhou muita força recentemente. Muito trabalho publicado, muito artigo, muita revisão, e é um tema bem atual, né, é um tema que está muito, vamos dizer assim, na moda, né. E eu queria que você começasse, para a gente começar essa conversa, assim, que você trouxesse um pouco do conceito do que é hidrocefalia de pressão normal, eh, como é que se desenvolve hidrocefalia de pressão normal. A gente sabe que é uma doença que a fisiopatologia não está muito clara, mas eu queria que você explicasse para a gente o que tem de claro, assim, o que já tem de concreto dentro da fisiopatologia da doença. Sim, importante. Essa doença parece que ela voltou, vamos dizer assim, né, voltou à tona por alguns motivos. Um deles é que saiu um estudo clínico, mostrando um benefício no tratamento cirúrgico, a gente vai chegar nisso mais para frente. E um outro motivo é algumas pessoas famosas desenvolveram essa doença e isso aí acabou caindo na mídia. Então, as pessoas voltaram aí a revisitar esse tema. Bom, a hidrocefalia de pressão normal, ela é caracterizada, né, por uma dilatação ventricular que é desproporcional ao grau de atrofia. Então, acredita-se que há um acúmulo de líquor no sistema ventricular e esse acúmulo, ele, por algum motivo, ou o líquor não é drenado ou o líquor acaba produzindo uma produção aumentada de líquor e esse líquor causa essa dilatação ventricular. Então é importante a gente diferenciar entre hidrocefalia de pressão normal secundária e idiopática. Porque a secundária, a gente sabe as causas. Por exemplo, existem as congênitas, né? A pessoa nasceu daquele jeito e ela tem uma dilatação ventricular, eventualmente a pressão é normal, mas é por alguma malformação. E tem as adquiridas, que o diagnóstico diferencial mais difícil com a idiopática. Por quê? Geralmente acontece em pessoas mais idosas mesmo, e a causa geralmente é um trauma ou uma hemorragia subaracnoide que a pessoa teve no passado, uma meningite, que causa uma obstrução crônica ali da drenagem de líquor, acaba levando ao acúmulo de líquor e a dilatação ventricular. Já a idiopática, como você mencionou, nós não sabemos por que acontece esse acúmulo de líquor. Não temos história de meningite, não temos história de sangramento, nem de hemorragia subdural, nem hematoma subdural. Então, não tem uma história prévia que justifique aquele acúmulo e a pessoa tem aquele acúmulo de líquido. Então, a gente chama isso de idiopática. Ainda tem vários estudos tentando identificar as causas dessa hidrocefalia idiopática, mas a gente ainda não tem uma causa específica, única, que é comprovada. Sim. E E do ponto de vista de sintoma, Elisa, o que são os sintomas, né? A gente está conversando aqui um curso para neurologistas, né? O que o neurologista encontra no consultório dele? Quer dizer, que tipo de paciente que vai chegar, que tipo de queixa chega no consultório, você vai pensar, pô, esse paciente é um paciente que pode ter uma hidrocefalia de pressão normal, eu preciso de investigá-lo, eu preciso de ir para frente. Quais que são os sintomas, né, que nos fazem pensar num quadro de hidrocefalia de pressão normal? Dentro do paciente, né, dentro de consultório mesmo, geralmente é um paciente idoso, né, uma doença do idoso, hidrocefalia de pressão normal idiopática, mas, o que são o que chama atenção? Porque afinal de contas, a gente tem outras doenças muito mais prevalentes, né, que podem acometer o paciente, doença de Alzheimer, doença de Parkinson, e como é que a gente, né, com esse paciente aqui é o que eu tenho que pensar. Isso, é muito importante chegar nesse diagnóstico, pelo menos pensar nesse diagnóstico, porque é um quadro de demência, que tem um tratamento, vamos dizer assim, que não é totalmente reversível, mas tem uma grande
possibilidade de melhora dependendo dos sintomas, de quando que a gente consegue tratar esse paciente. Então, realmente, a gente tem que pensar nesse diagnóstico. E quando que a gente pensa, então? Tem a tríade clínica clássica, que é aquele paciente que vem com alteração de marcha, declínio cognitivo e incontinência urinária. Só que essa tríade clássica, ela está presente em apenas 63% dos casos. Então, a tríade completa. E são sintomas que, se a gente for pensar, nesse mencionou, são muito frequentes no paciente vir. Então, incontinência urinária tem várias causas. A própria declínio cognitivo tem outras causas muito prevalentes, como a própria doença de Alzheimer, comprometimento cognitivo vascular. Então, a alteração de marcha é a que mais pode chamar a atenção para esse possível diagnóstico. E como que é essa alteração de marcha? Primeiro, que ela é muito frequente. Na hidrocefalia de pressão normal está presente em 96% dos casos. Segundo, que não é qualquer alteração de marcha, tem que ser uma alteração de marcha mais específica, que é aquela marcha magnética. Parece que o paciente está preso no chão. Ele fala que os pés estão colados no chão e ele não consegue movimentar os pés. Então, uma marcha bem específica, diferente da marcha da doença de Parkinson, por exemplo, que é a marcha de passos curtos, ou a marcha, por exemplo, do comprometimento cognitivo vascular, que às vezes é uma marcha que pode ser espástica. Esse paciente ele tem uma marcha mais presa no chão, a gente chama também de apraxia de marcha, né? Parece que ele esqueceu como que anda, fica parado sem conseguir colocar o pé para frente. E isso desenvolve, assim, num tempo curto de tempo, né? Então, às vezes, 1 ano, 2 anos, o paciente já está, por exemplo, na cadeira de rodas. Isso é muito atípico para a doença de Parkinson, por exemplo. Então, a gente tem que suspeitar uma alteração de marcha de uma velocidade muito rápida de progressão, com essa marcha magnética, depois associada a comprometimento cognitivo e eventual incontinência urinária, a gente sempre tem que pensar na possibilidade de ser hidrocefalia de pressão normal. E se a gente pensar, a gente tem que pedir uma ressonância, né, o exame de imagem para ajudar a gente nesse diagnóstico. Me fale agora uma outra questão, Elisa. A gente tem, né, a gente tem a tríade clássica, né, que é o alteração de marcha, alteração cognitiva e disfunção urinária. Tem algum outro sintoma que pode vir junto e que ajuda a gente a reforçar o diagnóstico ou é a tríade clássica mesmo? Tipo alteração de motricidade ocular ou alteração de outros de esfíncter fecal? Tem alguma alteração que chame a atenção, assim? Na verdade, existem estudos mostrando que os pacientes com hidrocefalia de pressão normal, idiopática, têm uma alta prevalência de apneia do sono. Então, parece que a apneia do sono é um fator que também vai chamar a atenção. Se a gente vê a tríade clássica e identificar que esse paciente também tem uma apneia de sono, a gente vai aumentar ainda mais a suspeição desses casos. Mas em termos motores, não tem um teste assim específico, né? Existe o teste que a gente faz de marcha, que é o teste de levantar da cadeira, andar e voltar, o teste Up and Go. Ele é um teste interessante porque a gente vê a velocidade de marcha, vê a dificuldade de virar. Uma outra característica também desses pacientes dessa alteração de marcha é a dificuldade de girar 360 graus. Então, a gente pede o paciente para levantar da cadeira, ele já vai ter dificuldade, não vai conseguir levantar sem apoio, por exemplo. Vai andar ali 3 metros com muita lentidão, com toda essa dificuldade que eu comentei, essa dificuldade de levantar os pés. E na hora de fazer o giro de 360 graus, ele vai ter muita dificuldade, vai ficar bastante tempo ali tentando se virar. Isso é outra característica, assim, que chama mais atenção para a gente pensar em hidrocefalia de pressão normal. Então, essa dificuldade do giro 360 graus, né, a lentidão ali no teste Up and Go e a dificuldade de movimentar, e a apneia do sono, que é um dado interessante e mais recente. Ah, é bacana, bem interessante também. A apneia do sono, você me falando sobre a apneia do sono me faz pensar se não tem a ver com o fluxo linfático, e como se é, né, se não tem até alguma coisa relacionada à fisiopatologia mesmo, né, assim, não entra em sono de ondas lentas, o fluxo linfático não funciona adequadamente, será que não reduz a absorção de líquido, né? Não sei se você conseguiu ver alguma coisa nesse sentido, assim, mas, né, elucubrando, assim. Exato. A questão do ovo da galinha, né? Será que a apneia do sono causa essa disfunção do linfático e é acúmulo de líquido, hidrocefalia? Ou será que a pessoa tem um distúrbio do linfático, causa hidrocefalia e depois tem apneia de sono por até alterações centrais relacionadas
ao mecanismo da hidrocefalia. Então, ainda não se sabe, são estudos, de prevalência, né, epidemiológicos que ainda a gente não consegue muito bem achar a causa, mas essa é uma possibilidade sim.